Cadê? Daniela, Letícia, Gabriel, escutam bem? Beleza. Letícia? Show de bola. Acho que podemos começar, né, pessoal? Já tem uma quantidade grande aí. Eventualmente, uma ou outra pessoa até adiantou um pouco mais o material, mas no geral, o feedback do que eu coletei de quem chegou aí mais cedo. Mais um Pedro, nossa, muitos Pedros. Pedro Campos aí, bem-vindo. Certo, aqui até uma orientação do IBMEC para estar mostrando um alerta de conteúdo e tal. Letícia, você recebeu nem um e-mail meu? Me passa teu e-mail aqui, digita teu e-mail no chat, por favor. Opa, Fernando, bem-vindo aí. Fernando, escuta bem? Já te mandar um dos últimos e-mails aqui, viu, Letícia? Pronto, te mandei os últimos aí, Letícia. Fernando, tudo bem? Escuta bem? Pedro, vamos usar nenhum dos dois. Vamos usar Colab, tá? Google Colab, que é tudo online. Ou seja, uma outra coisa interessante é que vocês não precisam de nenhuma ferramenta instalada no computador de vocês. A gente vai fazer tudo no Google Drive, né? Tudo na nuvem. Tem nenhuma ferramenta. Mas, Pedro, se você tiver familiaridade com PyCharm, com qualquer outra ferramenta, pode usar tranquilamente, não tem problema, tá? Tá joia? Vamos lá então, pessoal. É, o Fernando. Isso, Fernando voltou aqui. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, ó, acho que todo mundo está com acesso aqui no Classroom, que tem o material nosso. Uma pergunta mais simples. Alguém não tá com acesso a isso aqui? Todo mundo tem acesso aqui aos materiais, né? Você loga, ele tem essa cara aqui, né? O Python para economistas. Mais um segundinho. Todo mundo com acesso aqui, né? Que aqui vai todo o material. Então, como é que está organizado aqui, né? Isso aqui, ele vai tendo, né? Se você tiver em português ou em inglês, depende, né? O meu tá em inglês aqui, nesse string, né? Como se fosse a timeline, e ele vai por ordem do mais novo para o mais velho, né? Então vai ficando tudo histórico do que eu vou colocando, ele vai mantendo aqui. Que é muito parecido com o que está aqui, ó, em Classwork. A diferença do Classwork é que ele mostra mais claramente organizados por aula, né, por tópico. Então, a primeira aula que eu tinha programado, que acho que vai ser o foco hoje, é pensando em lógica de programação, né? É ter o raciocínio matemático, né, de máquina um pouco, de como fazer o processo de programação, independente se é Python, se é outra linguagem, sei lá, Java, VBA, né?
Eu lembro pelo primeiro dia lá que a gente começou, a maioria de vocês já passou, por exemplo, laboratório de negócio, né? Então, vocês brincaram um pouquinho com o VBA. Então, esse tipo de raciocínio lógico vale para qualquer linguagem, tá? E aí, a segunda aula, e a gente vê se encaixa hoje ou a gente deixa para a sequência, é repetir esse processo aqui, né? Agora falando especificamente de Python. E aí segue as aulas. Então, eu estou adiantando alguns materiais aqui, ó, né, das aulas seguintes, porque tem gente que já está fazendo meio que offline, né, ou assíncrono, e está andando um pouco mais rápido. Aí não tem problema, cada um vai no ritmo que quiser, tá bom? Deixa eu puxar isso aqui para cá, que eu fico olhando o chat. Então, ó, pegando aqui, de novo, aqui é a mesma ordem, né? Só que vai estar mais para trás. No comecinho, né, lá embaixo, onde começa, a gente tem todos os slides de aula e tem um livrinho também, né? Para quem quiser uma coisa mais textual para ir seguindo, tem um livrinho de aula. E aí, para cada aula aqui, ó, aqui começou o que seria a aula 1, o que seria essa aula 1, né? E aí tem videozinhos, eu gravei vídeos curtos, ó, tá vendo? Por isso que algumas pessoas estão conseguindo adiantar. Então, vídeos curtos que a gente vai falar, do que a gente vai falar hoje, né? Então, tem lá alguns vídeos curtos e para as aulas que a gente for ter código mesmo, vai ter um link para um bloquinho de código, né? Até respondendo a pergunta, acho que do Novizila, né? Então, ó, o Novizila aqui, a gente está usando o tal do Colab. Então, não precisa instalar nada, é tudo online, tá bom? Então, ó, pegando os próprios slides de aula, em vez de pegar, poderia pegar daqui, que está em PDF, eu vou pegar, eu já tenho aqui nos meus diretórios, eu vou pegar por aqui, que para mim é mais fácil. IBMEC, cadê IBMEC? Papá, papá. Pronto, minha tela acho que eu não estava mostrando ainda, né? Vocês estão vendo minha tela agora? Tá dando para ver minha tela agora, né? Beleza. Então eu estava falando do Classroom, né? O Classroom, ele é isso aqui, né? Essa cara aqui, e esse stream, né? Depende de português ou inglês, mas aqui é o timeline, né? Então, do conteúdo mais novo para o mais velho, né? E ele tem essa área de classwork aqui, ó, que fica um pouco mais organizado, né? Você bota o capítulo, né? Aula 1, que é o que a gente vai focar hoje, lógica de programação. Aí depois, efetivamente, esses conceitos de lógica aplicado a Python é a aula 2, aí segue uma parte, né, análise de dados, análise estatística, vai ser muito foco da gente, né? Então aqui minha preocupação, né, meu objetivo é muito mais vocês estarem aptos a usar a ferramenta Python ou qualquer linguagem de programação para analisar dados do que serem um grande programador de Python. Acho que não é essa a prioridade para vocês, tá bom? Então, ó, de novo, esse mesmo material, se você for olhando aqui em ordem cronológica, ele tem aqui também, ó. Lá no comecinho, né, no início de tudo, lá 2 semanas atrás, tem lá o livro, né, quem quiser seguir o livro, tem os slides, o material de aula 1, ó, e aí tem videozinhos, ó, para cada, eu estou gravando vídeos curtos, é por isso que tem gente que está conseguindo adiantar um pouco os estudos, né? E aí esses primeiros aqui, ó, é o que a gente começa hoje de lógica de programação, tá? Tá aqui meus slides, né? Então a gente parou nesse, né, na nossa aula inaugural lá. Na verdade, começou a conversar disso aqui, né? Eu tinha mostrado o cara do Madman, que é o cara criativo, ligado ao marketing dos anos 50, com relação a um cara mais matemático, mais analítico, né, do dia de hoje, mais despojado. E a grande sacada, acho que hoje, é misturar essas duas coisas, né? Você ter criatividade, inovação e ter um lado de raciocínio lógico para conseguir colocar isso em prática, tá? Então, a ideia do programa inicial nosso, né,
era isso, né, em trabalhar um pouco de lógica, né, que é a ideia de hoje, depois começar a ver os primeiros programinhas em Python, efetivamente, aí já na terceira aula partir para análise de dados, que de novo, para mim é a grande sacada para vocês, e dentro da análise de dados, algumas técnicas, né, análise estatística, linear, e aí a gente vai indo, tá? Aqui não se aplica mais, né, como é que seria o modelo de controle de presença, de aula. A referência lá do livrinho, né, é um livrinho que eu estou escrevendo justamente para o curso de vocês, né, ele está em rascunho, vai ter erro de português, de tudo, que encontraram inclusive de erro me mandem, que me ajuda a revisar. E vamos lá, né, para a lógica de programação. O que diabo é programação? Alguém tem a ideia o que diabo é programação? Manda aí no chat. O que é que vocês entendem de programação? O que é que você imagina que seja a programação? Bom que os nomes tá fácil, né? Se falar Pedro, metade do pessoal conectado aqui é Pedro. Pedros, moças, né? Maria, Letícia, o que é que vocês entendem aí? O que é programação? Pessoal, me escuta ainda? E aí, pessoal, alguma ideia do que é programação? Zero, zero? O que é que vocês imaginam que seja tal da programação? Ou até uma palavra que está em voga agora, né? Parece que vira até meio que um bicho sete cabeças, o que é o tal do algoritmo, né? Todo mundo fala, algoritmo fez tal coisa, né? O que é o tal do algoritmo? Alguma ideia? Instruções, né? Instrução para quê? Para máquina, né? Então tá aqui, ó. A máquina, né, é muito boa para executar comandos, né? Ela é melhor do que o humano para executar altos volumes de comandos em alta velocidade. Exato, né? Né? Então ela é muito boa em executar processos como fosse uma receita de bolo, né? Um passo a passo, né? Então programar isso é a gente dar essas instruções para a máquina repetir, né? Então, de outra maneira, é realmente uma receita de bolo. Aqui é o exemplo da receita de uma panqueca, né? Então você tem que dizer para a máquina passo a passo, né? Então, ó, coloque a manteiga, coloque farinha, misture, esquente a panela, coloque a massa na panela e tá lá, né? Do outro lado sai sua joia, Pedro, sai suas panquecas. E tem um detalhe a mais, ó. Além da gente como humano, né, a gente consegue dizer para a máquina, putz, eu gostaria de tal coisa e a máquina se virar em providenciar essa tal coisa. Você tem que dizer passo a passo do que ela tem que fazer nos mínimos detalhes. Ainda tem outro detalhe inconveniente. A gente, humano, tem que se virar para entender, aprender a língua dela, né? A gente não pode falar português com a máquina ou inglês, né? A gente tem que falar linguagem, alguma linguagem que ele entenda. Por exemplo, Python, ou poderia ser, sei lá, R, ou poderia ser Java, mas a gente sempre tem que se adequar às conveniências da máquina, né? Então, na hora que eu quero ensinar, né, esse robozinho, que acho que não é da época de vocês, esse aqui é do Jetsons, né, como é que faz o chá, você tem que dizer passo a passo, ó, bote água, esquente, alinhe o bico da chaleira com a xícara, senão ele vai servir errado, tá? Tem esse inconveniente. Então, a primeira brincadeira aqui, principalmente de hoje, é exercitar um pouco essa ideia de lógica, tá? E aí, de novo, essas lógicas, né, esse processo, a gente começar a pensar em programas de execução passo a passo, né, e meio que orientado para a gente conseguir dar instruções para a máquina, em última instância, tanto faz. Se a gente escreve as instruções, né? Se a gente está conversando com alguém, se a gente fala inglês, se fala em espanhol, né? Se fala em francês, né? É importante que nossa mensagem seja passada, né? Então a gente vai treinar um pouco dessa lógica, dessa ideia de escrever passo a passo, numa linguagem visual, né? Nos bloquinhos, como fosse um Lego, né? Chama esse bloco aqui, e aí depois a gente começa a aplicar isso especificamente em Python. Falou, tá bom, ok, vamos treinar especificamente em uma língua que a máquina entenda, tá? Então, nessa ferramentinha que a gente vai usar para brincar e fazer os primeiros programas, esse bloco, ele tem lá algumas seções. Ele tem a seção de blocos lógicos,
Então, toda vez que a gente quer tomar uma decisão, né, você está lá no passo a passo, e no passo a passo você fala, ó, calcular as notas finais de uma turma, então tem lá, pega a P1, pega a P2, pega a P3, multiplica a P1 por 40%, a P2 por 40%, a P3 por 20%, some tudo. Aí depois eu vou checar, falo, se a nota final for maior que 7, né, então está aprovado. Né? Então na hora que eu faço esse se, né, essa verificação, e caso contrário estaria reprovado. Na hora que eu faço esse se, ele é um bloco lógico, né, um dos operadores mais conhecidos aqui, que é o if, a gente vai ver ele. Como eu falei também, a máquina é muito boa para fazer repetição. Né? Imagine o BMEC agora mudou para online, precisa mandar e-mail para 2.000 alunos, não sei exatamente quantos alunos tem no BMEC, vou chutar o número aqui de 2.000, tem que mandar e-mail para os 2.000 alunos, dizendo, pessoal, ó, sua aula mudou, vai para online, está aqui o link do Blackboard, do Collaborate lá. Não foi ninguém que, né, não foi ninguém na secretaria que digitou e-mail de um por um de vocês e mandou. A máquina fez um laço, né, uma repetição, né, um loop, ficou em loop lá, 2.000 repetições mandando e-mail para todo mundo. Tá? A gente tem um bloquinho de operador matemático, para fazer cálculo matemático, né, muito usual. A gente tem um bloquinho de texto, principalmente para imprimir, falar assim, ó, quero jogar na tela tal mensagem para o usuário. Então tem um comandinho que é print, né, o comando mais conhecido, né, vai estar aqui nesse bloquinho de texto. Principalmente quando a gente estiver trabalhando com laços, e a gente quiser rodar no laço X vezes, a gente vai trabalhar com coleções, né, então vai ter uma lista de 2.000 alunos, e aí vai fazer, por exemplo, um laço para andar nesses 2.000 alunos, para cada aluno que estiver lá dentro, a gente manda um e-mail, tá? E toda a parte variável que a gente vai ver a ideia de criar variável. Se a gente faz um cálculo, e aí precisa fazer algum resultado intermediário do cálculo, a gente guarda uma variávelzinha, tá bom? Alguém tem a menor ideia qual é o programa que todo programador cria a primeira vez? Alguém tem a menor ideia qual é o primeiro programa que todo mundo faz na vida, em qualquer linguagem? E aí, ideias? Hello World, o Pedro aqui matou, né? Então tá aqui, ó, o Hello World é o primeiro programa que sempre se faz. Vamos fazer então o nosso Hello World lá nessa ferramentinha. Então ela tá aqui, ó. Você pode acessar ela aqui pelo meu site, ó. Tá aqui, ó. Até vou mandar no chat também para facilitar a vida de vocês. Tá? É só acessar. Tá? Eu até vou dar um caminho mais curto ainda. Tá aqui, ó. Quando você entra no site, tem lá, programação em blocos. Já vou mandar esse outro endereço direto, se for o caso, for mais fácil. Que a gente cai nessa tela. Me dê ok à medida que todo mundo chegar aí nessa tela. Os demais Pedros, moças, Daniela, Letícia, conseguiram chegar aí nessa tela? Então, beleza. Exatamente quando eu mostrei, tem esses bloquinhos, ó. Eu quero fazer o Hello World lá, que basicamente é um print. Ele vai estar nessa areazinha aqui de texto, tá? Então tá aqui em texto, se a gente andar aqui para baixo, ó, tem comando print. E é um Lego mesmo, é só arrastar, arrastei aqui, ó, print, e boto lá a mensagem que eu quiser, ó. Olá, olá mundo, sei lá, né? Tá pronto o meu primeiro programa, quero executar, aperto o play aqui, ó. Pum, tá lá, ó. Ele executou, apareceu a mensagem. Olá, mundo. Certo? Querem tentar aí? E aí, todo mundo conseguiu executar? Vão dando ok aí no chat à medida que deu certo a execução. Letícia, demais Joãos aí, Pedro, demais Pedro, João.
Fernando, boa. Fernando é um dos poucos nomes diferentes. Você precisa... Beleza, show de bola. Então, vejam que a gente programou, né, com esses bloquinhos, construiu essa lógica, e a própria ferramentinha, ela converte para várias línguas, né? Se eu quiser, por exemplo, no próprio Python, tá aqui, ó, o primeiro programa em Python da gente tá aqui já gerado. Em outra linguagem chamada PHP, tá aqui, ó. Em outra linguagem chamada Lua, essa Lua, eu descobri esses dias que é a linguagem que é feito o Roblox, né? Acho que já não é mais da geração de vocês, é da geração da minha filha. É tipo Minecraft, mesma coisa quase. E tem esse cara aqui, ó, JavaScript, que é a linguagem de programação dos sites, né? Vou copiar aqui esse código, não precisa fazer isso, só para vocês observarem, mas você pegar qualquer site, né? Eu pegar o site do UOL, aqui, ó, qualquer site, do IBMEC, qualquer site, vou pegar o site do IBMEC. Do UOL, que tem mais movimento. E eu clicar aqui, ó, por exemplo, em qualquer, né, numa área livre aqui, dizer, ó, exibir código fonte. Isso aqui é uma linguagem de programação também, tá? Essa linguagem de programação, ela chama HTML, é a linguagem de programação de sites, né? Ela, na verdade, é uma linguagem de diagramação. Ela serve, né? Na hora que eu conectei no site do UOL, o servidor do UOL me devolveu esse arquivo e meu navegador sabe montar a página, né? Ele sabe montar a página porque ele consegue ver esses comandos aqui, ele sabe, ó, nesse cantinho aqui superior esquerdo, coloca o logo. Aqui embaixo, coloca esse banner. E aí vai, tá? Então isso é o tal do HTML, que é uma linguagem de marcação, uma linguagem de diagramação. Só que além da diagramação, tem coisas que você passa o mouse aqui, ó, por exemplo, esse menu, eu passei o mouse, tá vendo? Ele vai abrindo. Tudo que é dinâmico numa página de internet é uma linguagem chamada JavaScript, que foi exatamente isso que eu peguei aqui do nosso Hello World. Ó. Então, quando eu fiz aqui o Olá Mundo, eu vim aqui, peguei e copiei esse JavaScript aqui, ó. De novo, não precisa fazer só para mostrar. E aí eu vou pegar esse código que eu copiei e vou botar aqui, ó. Eu vou dizer, ó, eu quero fazer uma página HTML, aí eu boto aqui HTML/HTML e quero que execute um scriptzinho de JavaScript. Então digito aqui script/script e colo lá o código. Eita, copiei errado. Cadê? Aqui, ó. E colei aqui o código. Consigo dar zoom aqui, maravilha. E colei aqui o código que eu copiei lá do bloquinho, né? Vou salvar isso aqui como arquivo HTML, que é um arquivo de internet, né? Chamar, sei lá, isso aqui, ó, lá.html. Salvei. Ele tá aqui, ó, tá na minha área de downloads aqui do Mac, né? Poderia estar em qualquer lugar que você salvar. Então tá aqui, ó. Quando eu clicar nele, ó, ele vai abrir o site, ó. Ele abriu um site, né, que não faz nada, ele simplesmente executa o scriptzinho que a gente colocou lá, que é o Olá Mundo, né? Então, o primeiro programa que a gente fez ali no bloquinho, já pegamos ele para rodar até na internet, tá? Então, super simples aí, tá bom? É mais para exemplificar, né, essa questão que a linguagem tanto faz, né? A gente montou a lógica aqui, e essa ferramentinha já traduziu a nossa lógica de bloquinho para várias linguagens, né? Então, a questão da linguagem é o de menos. Então, a lógica, você está confiante com a lógica, é mais importante. Tá bom? Vamos seguir para o nosso segundo exemplo. Cadê aqui, ó? Nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, a gente vai fazer o primeiro cálculo matemático, tá? O cálculo matemático, aí a gente começa a usar variáveis, né? Eu vou criar uma variável x para guardar, para atribuir o número qualquer, o número 1, criar uma outra variável y para guardar, para atribuir, né? Receber. O y recebe o número 2, ele guarda lá dentro, pensa como uma caixinha para você guardar a informação temporariamente. E uma outra variável s, que ela vai ter o operador matemático, ó, somando o x com y. Somado isso, eu pego esse próprio s e jogo lá na função de print, né? Em vez de estar fixo lá, como a gente digitou Olá Mundo, a gente vai mandar ele imprimir, né, o resultado desse cálculo, que obviamente vai ser 3, né? X é igual a 1, y é igual a 2, s é igual a x mais y, s é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Você manda imprimir s, deve sair 3, né? Então,
Vamos lá. E aí podem, sem medo, podem ir jogando, aplique o desapego, tá? Joguei fora aqui esse último código. E vamos lá, começar a criar a variável. Então tá lá, criar a variável x, criar a variável y, criar a variável, não sei se era z ou era s, tanto faz, z. Beleza. E agora tem um comando, ó, que é set, né? Atribua, né? Dê um valor para cada variável. Então tá aqui, ó. Vou trocar, ó, para a variável x, deu o valor 1. Onde é que vai ter o valor 1? Aqui em matemático, né? Então tá aqui, ó. O valor 1. Aqui outra variável, né? E tem que ir encaixando, tá vendo essa ideia de passo a passo, receita de bolo? Você tem que ir encaixando para ele saber qual é a sequência de passos a seguir. Ó. Agora para a variável y, vou lá e pego o número 2. Para a variável z, tem que ser se encaixar no lugar errado, ele não entende mais a sequência. Se ficar solto, ele não entende a sequência, tem que encaixar. Ó. Se você tiver com o áudio ligado, você vai estar com o áudio ligado, obviamente, né? Você vai ouvir um barulhinho de encaixe. Né? E o Z, eu quero fazer uma operação de soma. A soma vai estar onde? No bloquinho matemático, né? Então tá aqui a soma. Aí eu quero somar o quê? X com Y, né? Vou lá no meu bloquinho de variáveis, quero X. Nossa, eu sou meio ruim de encaixe, eu preciso... Na verdade, eu precisaria de um mouse, eu fico usando no trackpad, no mousepadzinho do computador, né? Minha coordenação é das melhores. Tá aqui, ó. E o print, onde é que tá mesmo? Bloco de texto aqui, né? Tá lá, o print lá embaixo. Em vez de digitar uma mensagem aqui, eu quero que ele imprima o Z, né? Tranquilos? Terminou o programa, aperta o play, né? Tá lá, imprimiu 3. Por curiosidade, ó, o programa Python já está pronto aqui, ó. Python, PHP, Lua, né? Em várias linguagens aí, tá? Vamos fazer esse daí? Podem fazer, na medida que for finalizando, me dê ok, tá? Me dá só um segundinho para eu completar aqui minha água. Vão me dando ok aí no chat quem for terminando esse primeiro. Os blocos. Você chegou nesse site aqui, Pedro? Cadê? Ó? No site você chegou, né? No site você chegou, né? E aí, o primeiro bloco que a gente começou foi aqui, ó, variáveis, né? E aí declaramos, né? Criamos variáveis. Aí criamos a x, né? Eu vou fazer aqui a, né? Que eu não fiz ainda. Né? Então a gente fez a x, aí depois repetiu isso aqui com a y, com a z, né? E na hora que você foi criando aqui, ele gera esse comando aqui, ó, set, que é atribuir, que é dar valor à variável, que foi os primeiros que a gente arrastou aqui, ó. Set x para um valor número 1, né? E o número matemático tá no bloco matemático, tá aqui, ó. Certo?
Quem mais? Cadê as moças, os Joãos, os Pedros estão achados? Maria Eduarda, Daniela, Letícia, como estão? Beleza. Boa, Eduardo. É isso aí. Se eu deixar vocês em paz, conseguem terminar, né? Pronto. Seguimos, então. Mais alguém precisa de algum tempinho? Estamos tranquilo? Ou seguimos? Então vamos lá. Então, de novo, ó, aplica o desapego aí, arrasta, e tem que pegar do de cima. Você pegar de baixo aqui, ele desencaixa, tá vendo? Né? Pega do de cima, que aí vai pegar o programa todo, pode jogar no lixo. Se você quiser se apegar, guarda a foto, bota lá nos seus stories, você ter na memória seus primeiros programas, mas para efeito da brincadeira aqui, pode jogar no fora. Tá bom? Vamos pro próximo? O próximo é super importante pelo seguinte, ó. A ideia é que a gente não tente organizar um pouco, né, essa ideia de receita de bolo. À medida que você fizer programas maiores, a quantidade de passos, né, fica gigantesca. Vai ficar um programa, sei lá, com 1000 linhas, fica impossível de ler depois. A ideia é que você comece, e muitos desses passos às vezes fica repetitivo. Principalmente aquilo que você vê que é repetitivo, a ideia é você tirar ele e colocar num lugar específico, né, um lugar encapsulado, um lugar condensado, uma função. Pega, por exemplo, essa operação aqui de somar, por exemplo, que a gente fez. Né? Em vez de ter vários, né, imagina se a gente precisasse somar aqui 20 vezes, né? Seria 20 vezes 4 bloquinhos, né? 80 blocos, né? A gente poderia economizar isso colocando esses 3 blocos dentro de uma função. E aí quem quiser somar, simplesmente chama a nossa função, tá? Então a função funciona como uma fábrica, né? Ela recebe insumos, recebe parâmetros e devolve um resultado. Né? Se a gente olhar aqui para o soma, né, a gente poderia pensar que ela vai receber como insumo 2 valores, vai fazer um cálculo e vai devolver, né, um resultado S, um resultado qualquer. Tá? E dentro, né, além desses insumos que ela recebe e processa lá dentro, né, e devolve, esse processo lá dentro parece uma caixa preta, esse processo lá dentro nada mais é do que um programinha, né, do que um passo a passo. Né? Aqui um programa para uma função para criar barquinho de papel. Então, a entrada, né, um input, um insumo, é uma folha de papel. O programa, né, a receita de bolo, o algoritmo, o passo a passo, é aqui, ó. Dobre no meio, dobre depois de novo, dobre as pontas, dobre de um lado, dobre, 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 e no final sai um barquinho de papel. Né? Então, a gente vai ter duas etapas. Né? Na hora que a gente quer encapsular, quer colocar dentro dessa caixinha de função, criar funções nossas, a gente vai ter a ideia de declarar uma função, dizer, ó, eu vou ter uma função que chama, sei lá, soma, recebe 2 números para fazer a soma e devolve o resultado disso. Aí vou ter o passo a passo para fazer o cálculo e, por fim,
devolver o resultado do cálculo. Em um outro momento, na hora que eu quiser usar isso que eu declarei, eu vou lá e chamo a função. Eu falo, chamo a função do nome que eu dei para ela, passo os valores que eu quero que faça o cálculo, né, por exemplo, soma 1 e 2, né, que só teria dois valores. E aí, feito esse cálculo, né, eu quero guardar em uma variávelzinha e imprimir, por exemplo. Então eu tenho a ideia de declarar a função, chamar a função e usar ela depois. Tá? Que é isso que a gente vai fazer com essa questão da soma, né? A gente fez um passo a passo para somar, vamos botar essa soma numa função somar de bloquinhos, né? E depois chamar ela, né? Criar nossas próprias funções, criar nossos próprios bloquinhos, né? Deixa eu voltar aqui para o meu mundo de bloquinho. Então tá aqui, ó. Tem uma última área aqui, bloquinho, que é função, né? Então tem função que só faz cálculo e não retorna nada, e tem função que faz cálculo e devolve, return alguma coisa. Vai ser o mais comum, vai ser essa. A gente vai criar uma dessa. Na hora que a gente vai criar a função, a gente batiza, a gente dá um nome. Eu quero chamar a minha função de somar, o nome que você quiser. E aí a gente tem que descrever quais são os valores de entrada que ela recebe, né, e depois o que ela devolve. O somar da gente, ela recebe o quê? Dois valores. Para declarar os valores de entrada, a gente faz aqui, ó. O nosso somar recebe um X, poderia ser outro nome, eu posso trocar o nome aqui, tá? Tu precisa, inclusive, trocar. E recebe um Y. Né? Eu poderia dar nome diferente, A e B, tanto faz. Tá? Então, declaro aqui nessa engrenagem G quais são minhas entradas. E aqui fica descrito, ó, eu tenho uma operação de somar que ela recebe um X e Y. E aí, dentro da minha função, vou ter a minha receitinha. A receitinha aqui vai ser basicamente o quê? Vai ser aquela operação que a gente fez, né? O meu Z, né? Eu até poderia criar uma variável nova. Eu vou criar uma variável nova. Variável S de sapo. Então, essa minha variável S de sapo vai receber a soma de X com Y, tá? Terminado o cálculo, eu tenho que devolver, né? Eu guardei esse meu cálculo temporariamente aqui em S, eu tenho que fazer esse return aqui, ó. Eu devolvo o S de sapo. Quero chamar, né? Nota como terminou de criar isso aqui, ó. Agora tem um bloquinho nosso, ó. A gente criou um bloquinho novo aqui, um bloquinho chamado somar, que tem as pecinhas de encaixe X e Y. Então agora a gente vai usar o bloquinho que a gente criou. O bloquinho que a gente criou, eu quero que o R, por exemplo, sei lá, qualquer variável, né? Ou o Z que a gente estava usando, o R, o Z que a gente estava usando, Z, vai ser a soma de 1 com 2. Vamos pegar lá os números 1 e 2 aqui, ó. 1 e 2. Tá? E agora estou com esse resultado guardado em Z, eu quero imprimir. O imprimir está aqui em texto, né? Lá embaixo, escondido. Ó. Print do Z. Vou dar play, né? Tá lá, o mesmo trecho. A diferença é que a gente guardou, né? Encapsulou toda a nossa lógica dentro de uma função. A gente criou uma própria função, a gente criou um bloquinho nosso, tá? Façam aí esse da função soma aí, tá? Então lembre que tá aqui, ó, a parte de dizer quais são os parâmetros, tá aqui nessa engrenagemzinha. Às vezes fica meio escondido. Na engrenagem a gente vai e arrasta para cá, certo? Tranquilos? Sussa aí, precisa que repita algum passo, deu para entender bem? Me fala aí para eu me organizar aqui.
Fernando, ok. Eduardo, tranquilo. Os Pedros. Os Pedros, os Joões. João Pedro, ok. Daniela, tranquilo, precisa de mais tempo. Tá achada, precisa que eu repita alguma coisa. Letícia. Acho que Letícia caiu. Pietro. Tem um outro Pedro, P aqui que não é Pedro, né? Pietro, tá conseguindo acompanhar? Os outros Pedros. Pessoal, me falem aí se sigo aí, eu preciso de mais tempo. Ou se precisa que eu repita, terei aqui a tela, né? Se você quer que eu repita algum passo aqui. Daniela, Pietro, demais Pedros. Seguimos então? Vamos lá. Então, ó, de novo, desapego, jogar na lixeirinha e jogar na lixeirinha, tá? O próximo exemplo, ele é o seguinte, ó. A gente vai usar, e aí sempre agora a gente vai trabalhar com essa ideia de função. A gente, todo programinha que a gente criar, a gente joga, né? Deixa ele guardadinho dentro da função, fica fácil depois usar depois. A gente vai criando esses bloquinhos novos. E aí nessa nova função que a gente vai criar uma função para calcular a aprovação do aluno, né? No curso regular, os critérios de aprovação é a nota e a frequência, né? Então, só é aprovado se você tiver nota maior que ou igual a 7 e frequência maior que 75%, né? Tem que ser as duas condições ao mesmo tempo. Não adianta o cara tirar 10 e ter 50% de frequência, né? Se esse for o caso, ele é reprovado. Então, no nosso programa aqui, a gente vai fazer um passo a passo. No início logo do programa, a gente tem que tomar essa decisão, né? Se ele está aprovado ou reprovado. Então, a gente tem que fazer esse se, né? Se ele tem nota suficiente e ao mesmo tempo, frequência suficiente, então ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Então, a gente começa a trabalhar esse operador do if, né? Do se, né? E vai ser um C com duas condições, né? Da nota maior que 7
e da frequência maior que 0,75, né? 75%. E como tem que ser as duas ao mesmo tempo, é uma conjunção e, né? And. Né? Vamos fazer esse cara. Cadê meus bloquinhos? Tá aqui, né? Então vamos lá, criar a nossa função aqui, ó. De novo, ó, a função a aprovação, que vai ter que parâmetros? Nota, né? Nota e frequência, né? Certo? Tá lá, ó, arrastei, declarei aqui na engrenagem, aqui em cima aparece ó, a função aprovação com nota aí, frequência, tá? A gente vai fazer o C, né? A decisão lógica. Então tá aqui, ó. Vai ser um if, né? E é um if de duas condições, né? Então a conjunção e, and, também está aqui no lógico, ó. Então tá aqui, ó, o and, né? Então vai ser um if de duas coisas. Que duas coisas? A nota ser maior que 7 e a frequência maior que 0,75. O maior que igual, também é operador lógico. Tá aqui, ó. Aqui, ó, junto com esse igual aqui, ó, esse é igual, um igual de comparação, né? Ele tá aqui, ó. Maior que igual. Vou precisar de dois desses, né? Preciso um desse aqui e um desse aqui, né? E aqui de novo, maior que igual. Então, vamos lá. Eu preciso que a nota, tá aqui minha variável nota, seja maior que 7, né? O número 7 vai estar aqui na matemática, né? 7. E que minha frequência seja maior que 0,75. A frequência está aqui, né? Se isso for o caso, né, eu quero criar uma variável aqui, sei lá, aprove, o nome que você quiser, aprove. Eu quero guardar a informação de aprovado. Então, vou pegar o textozinho aqui, ó. Tá aqui o texto, só o texto solto, sem um print, só o texto. Eu quero o texto de aprovado. Caso contrário, aí como é que é caso contrário? Né? Else em inglês. Como é que eu declaro um else? Aqui na engrenagem do if. Então eu digo que esse meu if tem um else. Né? Caso contrário, eu quero que o aprove seja um texto de reprovado. Reprovado. Terminado tudo isso, eu quero que devolva, né, a minha variável aprove. Tá? De novo, ó, criamos uma função, tem um bloquinho novo aqui ó, chamado aprovação, né? Que eu posso pegar aqui e fazer uma variável z, ou qualquer variável, né? Z, por exemplo, que a gente está usando sempre aqui, vai ser a nota, o exemplo que eu dei, né? Um cara que tirou 10 e teve frequência só de 50%. Né? E vamos dar nosso print, né? Que está aqui em texto. Print da variável Z de zebra. Vamos no nosso play aqui. Deve dar reprovado, né? Tá aqui, ó, reprovado. Certo? Se um cara tirar, por exemplo, 8, mas ele tem, né, mais assíduo, tem 90% de frequência, ele dá como aprovado. Tá certinho aí nossa lógica. Tá? Façam aí esse do... Certo? Deu para entender aí? Tá claro? Se tiver dúvida, por favor, me chame aqui no chat, abra o áudio. Importante vocês estarem achados aí. Tá? Lembrando das engrenagens, né? A engrenagem da função, você bota os valores, os parâmetros de entrada, né? E a engrenagem do if serve para abrir o else aqui, ó.
E fecha, abre e fecha a engrenagem, né? Senão ela fica no meio da sua a tela atrapalhando, tá? Então lembrando, ó, o if está bloco lógico, o end também bloco lógico, maior que também bloco lógico, né? Ele aparece inicialmente como igual, né? Mas é só trocar aqui para maior que, né? O texto, né? É o primeiro carinha do texto aqui, ó. É o primeiro aqui do texto. O print também está lá em texto. Os números, né? As constantes estão aqui em matemático, né? A primeira pecinha do matemático. É, aqui, ó, Maria Eduarda, vou abrir aqui um espacinho, tá? Deixar aqui escondidinho. Então, ó, tanto o if, quanto o maior que, quanto o end, tá tudo aqui em operador lógico, ó. Então, ó, o if é o primeiro aqui, ó. Puxei o if. Aí a gente vai precisar de um end juntando os dois maiores que, né? Então, eu vou aqui no lógico, ó, puxo o end. Aí, para cada pedacinho aqui do end, precisa de um maior que, né? Tá aqui também lógico, ó. Só que ele começa como igual aqui, ó. Então eu troco para maior que. Aí eu preciso de dois caras desse, né? Um aqui, outro aqui, né? Certo? Captou aí, Maria? Nada. E aí, pessoal, vamos me dando ok. Quem for conseguindo concluir, me dê ok, óbvio, à vontade, precisa de tempo.
Pedro e João, ok. Os outros Joãos, os outros Pedros, como estão? Eduarda, conseguiu fechar tudo? Precisa de tempo? Mais alguém precisa de tempo? Podemos seguir? Pronto, pessoal. Batam foto, mandem nos stories. E no mais, desapego. Lixo, lixo. Lixo não, né? Reciclado, vai. Seguindo então. Seguindo então, quero ver stories de todo mundo bombando aí, tá? O pessoal faz crossfit e tal, programação também nos stories, tá? Esse pode ser um pouco mais assustador de início, tá? Mas a gente, né, com a prática, é outro ponto importante, né? Boa associação, né? Quem estiver fazendo crossfit, né, aí nos stories, não tem expectativa, né? Assim, você fizer uma aula de crossfit, passar, por mais que você passe 3 dias todo doído, né? Não é no quarto dia que você vai virar, né, o maior levantador de peso do mundo, né? É prática e exercício, né, para formar a massa muscular. Isso aqui é a mesma coisa, né? A primeira vez não é fácil, sai, né, dolorido, e quanto mais você pratica, mais facilita, né? Quanto menos medo você tiver, mais facilita. Se chegar no CrossFit, tiver medo lá do pneu de trator e não for para canto nenhum, você não vai para canto nenhum, né? É meter as caras. Um dia você não vai nem conseguir no pneu, daqui a pouco você está girando o trator inteiro, tá? Então, o ponto principal é praticar, 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 né? É como muitas coisas, é como no esporte, é como, sei lá, música, é como tudo na vida, né? Tudo que você pratica, né? Você vai melhorando, certo? Então, esse do laço, do loop, ele pode ser um pouco mais assustador no primeiro momento, porque ele tem, primeiro, dois conceitos misturados. O primeiro é a ideia do laço, que é esse cara aqui verdinho, ó. Então, esse laço, a gente vai dizer, ó, repita uma determinada instrução que está aqui dentro, ó, tantas vezes. A gente quer que repita 10 vezes. A gente quer que comece no número 1, vá até o 10. Repita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? E que vá andando de um em um passo. Né? Então tá aqui, ó, by one, né? Ou seja, então vá do 1 para o 2, para o 3, para o 4, até o 10. Né? Então isso aqui é o tal do laço, do loop, né? Para repetir, ele gera essa variável auxiliar aqui, i, para ajudar a contar, né? Que a gente precisa saber em que posição, né, em que rodada do laço a gente está em determinado momento. E os laços são muito usados, como eu falei, com listas, com coleções, né? Então aqui eu quero fazer uma função para calcular a nota média de uma turma. Então eu vou ter as notas dessa turma, né? Dos alunos dessa turma. Então tem lá, ó, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, nota 8, nota 9, nota 10, certo? E aí, eu tenho 10 notas de alunos, quero fazer a média de notas dessa turma. De maneira muito, né, super simples aí, como é que seria a estratégia para a gente fazer essa média? Pensa um pouco aí. Me digam aí no chat. Média simples, tá? Média aritmética. Alguma ideia? Então, uma forma simples é somar a nota de todo mundo, né? Então, eu tenho 10 notas, somo todas aquelas notas e no final faço o quê? Divido por 10, né? Então, vamos começar cadastrando as notas, né, dessa turma, né? Montando nossa lista. A lista está aqui em list, né? Então, está aqui, ó, create list with, né, com, ele dá 3 posições, eu quero 10. Então, engrenagem de novo, ó, vou botando mais itens, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está lá a nossa lista com 10 itens. Daí, vou cadastrar as notas de todo mundo, né?
Aí, para simplificar, eu vou botar aqui umas notas meio que padrão, aqui, ó, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Fica mais fácil decorar. Umas notas meio que aleatórias. Beleza, tenho aqui a lista de todas as notas. Quero guardar numa variável né, chamada alunos, são as notas dos alunos. Vou criar uma variável alunos, né, e vou fazer aqui, ó, 7 alunos. Faltou uma coisa importante, né? Antes disso eu deveria ter criado o quê? Minha função, né? Lembrar que o melhor lugar de começar sempre é a função. Então vou criar aqui minha função chamada calcular média. E aí, até então, ela não vai receber nada, tá? Porque a gente já vai deixar a lista de todas as notas dentro dela. Então, ela não recebe nada. Deixa ela assim. Aí, beleza, tá bom. Vou jogar a minha lista para dentro dela e a gente começa a brincar. Então, tá bom. Tá aqui a lista dos alunos. Eu quero fazer uma soma. Então, a estratégia daquele laço é para o seguinte, ó. Eu vou ter uma variável S que eu vou juntando as notas e vou fazendo esse laço. Ó. O S... ele vira o valor do S anterior mais a nota do aluno corrente. Ele vai repetindo, eu começo com S. Um S, pronto, já tem um S aqui, né? Eu falo, ó, eu tenho um S que ele começa em 0. Ele começa em 0. E aí eu vou fazer um laço, para cada rodada do laço eu falo, ó, o S que tinha um valor original, né, anterior, 0, eu vou fazer 0 mais a nota do primeiro cara. E guardo, né? Aí somei, guardo em S isso. Fica, o S vira 5. Na segunda rodada do laço, ele vai fazer o S novo vai ser o S anterior, que é 5, mais o valor da segunda variável, mais 5, 10. Guardo esse 10 em S. Aí ele faz a terceira rodada. O S novo vai ser o S anterior, que era 10, mais 6, 16. Guardo em S e faço 16 mais 6, 22. E aí vai, tá? Então vamos fazer nosso laço aqui, tá em loop, ó. Loop. A gente vai usar esse aqui, ó, count with, né? Count with J ou I, tanto faz, ó. Sei lá, tanto faz. Normalmente se usa I, por convenção, tanto faz a letra. Se quiser botar a letra banana aí serve. Então o laço da gente vai de 1 até 10, de 1 em um passo, exatamente o que a gente quer, né? Não preciso nem mexer aqui, já está certinho. E aí na instrução do laço, o que é que a gente vai fazer? A gente vai acumular o valor da soma em S. Então a gente vai mexer com o S, né? Então o S vai virar a soma do próprio S com o valor da nota corrente, né? Ou seja, que a nota vai estar, o laço vai estar girando aqui, passando em cada uma dessas notas. Então a gente tem que fazer uma soma, né? Então o S vai ser o próprio S mais o valor da nota corrente. Para recuperar a nota corrente, está aqui, ó, dentro de lista, eu posso pegar aqui, ó, esse comandinho aqui, ó, inlist tal get, jogo da velha, né? Jogo da velha quer dizer posição aqui, né? Então, na lista alunos, me dê né, a informação, o dado que está dentro da variável da posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Como essa posição varia, ela está variando de acordo com esse índicezinho aqui, esse I. Ó. Então, me deu a nota da posição I. Né? Então, de novo, pessoal, não se assustem. Tá? O comando é relativamente pequeno, né? Mas ele tem por trás tem realmente essa complexidade, né? Essa questão de pensar, né, no laço, na repetição, né, que a máquina vai fazer. Mas a ideia é justamente essa. Então, um S que começa em 0 e o próprio S vai se atualizando com cada nota do aluno. Né? Então, o S começa em 0, o S começa em 0, e aí o S se torna o 0 mais a nota 1. Então, 0 mais 5, 5. Aí depois o S
que está 5, se atualiza com a nota 2. Outro 5, 5 mais 5, ele vira 10. Aí, na próxima rodada ele está como 10, 10 mais a nota da terceira rodada, 6, 16. E aí vai. Quando terminou tudo isso, ao final disso aqui, a gente vai ter um S com tudo somado. Mas a gente não quer a soma, né? A gente quer pegar aqui, sei lá, um R, qualquer variável, qualquer nome, tanto faz. Pegar aqui um R, não tem mais R aqui, né? Um Z, aí eu vou criar um R. Ou melhor, criar um MED, né, que remete a MED, né? Então, esse MED vai ser a divisão, né? O divisão vai estar junto com soma aqui, é só trocar o sinal, ao invés de ser soma, é divisão do S por 10, né? Então, o S está aqui, né? Dividido pelo número 10. Terminou todo esse cálculo, eu tenho que devolver, né? Return do MED, né? Cadê MED? Certo? E aí, ó, de novo, né? A gente criou o nosso bloquinho calcular média, né? Eu posso chegar aqui, ó, botar uma variávelzinha aqui, sei lá, R, qualquer nome, 7R para o calcular média e imprimir, né, que a gente está usando bastante, imprimir o R de rato. Tá aqui. Tá joia, pessoal? Complexo, né? Trabalhoso. Mas, de novo, é a prática. Apertar o play aqui, vamos ver quanto é que vai dar a média disso aqui. Tá lá, ó, deu média 7, né? Se você somar aqui, ó, 5 mais 5, 10, com 12, 22, com 14, 36, com 16, 42, acho que tá certo, tô errando a conta aqui, mas aí tá certo, tá? Dá o 70 aqui, dividido por 10, 7, a média dessa turma deu 7, né, 7 cravado. Aspas, tranquilos? Deu para entender? Façam, por favor, aí esse da média. Tá? Quiserem que eu repita alguma coisa, reforcem de novo, não se assustem com esse do laço, que realmente era um pouco mais complicado. Conseguem fazer esse? Estão tranquilos? Precisam de alguma orientação? Me digam aí. Fernando caiu, voltou. Tranquilo, Fernando? A parte de explicação conseguiu pegar aqui? Consegue fazer aqui o laço aí, Fernando? Show de bola. Boa, Maria Eduarda. Deixa eu abrir um outro negocinho aqui enquanto vocês terminam. Nem precisa, isso aqui eu vou pelo chat mesmo. Pronto, Eduarda, ok. Quem for terminando, então, vão me dando ok pra gente
Seguir. Vou marcar aqui 5 minutinhos aí. Se precisar mais, a gente. Só pra gente não perder a referência de tempo, tá? Só um segundinho.
Opa, Pedro, NA quer dizer not a number. Me manda um print screen da tua tela por e-mail. Você deve estar fazendo alguma coisa errada aqui na divisão, nome de variável trocada. Tá joia, Pedro? Me manda aqui no e-mail que eu até abro aqui na tela. Fernando conseguiu ir? Jones? Conseguiu mandar aí, Pedro? Fala assim que eu me ofendo pessoalmente. Pessoal, enquanto o Pedro manda aí a gente tem aí mais uns 20 minutinhos, meia hora, a gente tem esse aqui, ó. A gente tem aí mais 20 minutinhos, meia hora. Aí temos duas opções. Já querem começar a ver um pouco disso que a gente viu em Python ou preferem praticar outros exercícios ainda em bloco? Quer que voltem aí, por favor, aí, Joões, Fernando, Pedros, Maria, mandem aí no chat o que vocês preferem. Seguir com mais exercício em bloco. Fernando prefere mais exercício em bloco. Quem mais? Pode ir falando aí, pessoal. O resto do pessoal puder ir respondendo aí. Pedro, o teu tá com menos notas aqui, ó, tá com 2, 4, 6, 8. Aí o teu Z deveria começar aqui em 0, né? Aí foi feito aqui todo esse, né, o laço com o cálculo atualizando Z, Z igual a mais alunos na posição I. E aqui, ó, você usou MED, né? Não tá certo. Aí MED é Z dividido por 8. Então, duas coisas. Um, ó, teu Z aqui, ó, começaria em 0. E a tua divisão aqui... três coisas, ó. Teu Z começa em 0. O teu laço, em vez de 1 até 10, ele tem que parar em 8, ó, porque você só tem 8 posições aqui, ó.
Então, teu Z começa em 0, teu laço aqui vai de 1 até 8, e o teu Z aqui, o teu médio vai ser Z dividido por 8. Pegou aí, Pedro? Pessoal, acho que a maioria preferiu Python. De toda forma, né, o material de exercício está no material aqui, tá? Podem olhar e podem praticar, e tiverem dúvida, me falem, tá? Então tá aqui, ó, a sequência seria outros exercícios em bloco, que também a gente vai fazer esses exercícios depois em Python, tá? Mas aproveitando o nosso finalzinho aí, então, para fazer esses 3 exemplos que a gente fez, só que agora em Python, né? Aqui são os exercícios, ó. Pedro, principalmente, que preferiu exercício. Tá? São 3 exercícios de alguns cálculos, um exercício do imposto de renda, que é interessante. Todos eles a gente tem que fazer em Python também, tá? Mas começando um pouco de Python, e aí apresentando o ambiente que a gente vai usar, a gente vai usar o seguinte, ó. Simplesmente aqui, ó, no Google Drive, né? Você vai fazer aqui, ó, um file new não, desculpa, new, né? O novo, como tu é em português. Aí, aqui no Google Drive, você cria documentos, planilhas, slides, você bota aqui more e mais, aí tem um itemzinho que é Google Collaboratory, tá? A gente vai usar esse cara. Se essa opção não aparecer para você, pesquise no próprio Google aqui, ó, por Google Collaboratory, tá? Ou Colab, tanto faz. Aí ele vai aparecer aqui, você entra e você faz isso aqui, ó, New Notebook. Aí ele vai criar uma área de programação em branco, e a partir daí, nas próximas aulas, você provavelmente já vai ter o menuzinho para criar lá no Drive, tá? Então, acesse essa área aqui, criem o primeiro notebook de vocês. Aqui, então, esse notebook pode ser por aqui, ó, Pedro, ou pelo Google Drive, você vai aqui, ó, New, o novo, né? Tem aqui documentos e tal, More, ou mais, né? Aí tem aqui, ó, Collaboratory. Se isso não aparecer para você, vá no próprio Google, ó, pesquisa por Google Colab. Aí tá aqui, ó, ele abre um link e vai ter aqui, ó, novo notebook, new notebook, certo? E aí pode dar um nome qualquer, né? Sei lá, exercício 1, aula 1, o que quiser dar. Me falem quem conseguir montar aqui o notebook zerado. João já foi. Maria também. Cadê o outro João? Fernando. Novisala foi. Mais alguém? Todo mundo chegou aqui. Acho que mais ou menos chegou. Então, o primeiro programa que a gente fez foi o Hello World, né? Que é o comando print, ó. Inclusive, se voltar lá no bloco, nossa, esse aqui dá pena dar desapego, né? Esse aqui vale um stories legal, né? Mas vamos lá, lixo. O primeiro que a gente fez, né? Do print, ó. Tá aqui, ó, print. Olá, mundo. Ele lembra, ó, ele gerou aqui o Python, que é o comando print. Se eu copiar isso aqui, esse print, né? E não vamos estar fazendo isso, só estou reforçando o exemplo. Né? Coloquei o primeiro programa Python que a gente fez, o primeiro programa block que a gente fez, copiei lá o código Python, né? Vai virar o primeiro programa Python que a gente vai fazer. Também a mesma coisa, aperto play. O primeiro play demora um pouco mais, porque ele vai carregar as coisas em memória lá no servidor, mas foi lá, ó. Tá aí o primeiro programa nosso em Python.
Veja se todo mundo conseguiu fazer o print também, o Hello World, o Olá Mundo aí. Sussa aí, seguimos? Então, ó, voltando aqui um pouco nos slides, aí vira um pouco, ou seja, uma vez que você tem alguma prática na parte de lógica, é mais conhecer a sintaxe, né? Aprender, ou seja, você sabe se comunicar, você sabe fazer, sei lá, negociação. Você quer aprender a negociar, sei lá, em francês, é aprender um pouco da língua, né? Como é a notação, como são as expressões, né? Então, o que a gente fazia lá numa variávelzinha que é o set, né? Cadê aqui meus bloquinhos? A gente tem esse comando aqui, ó, de, né, set, né? Ou seja, atribua um valor, guarde o valor 123 na variável R, que é uma atribuição, em Python, ele é um igual, né? Ele fala, ó, pegue um cálculo, um valor que está aqui e jogue na variável R. As operações matemáticas são parecidas, né? É o mais para soma, o menos para subtração, asterisco para multiplicação, o barra de data para divisão e o exponencialzinho, o chapeuzinho. O AND, né? O E lógico também é AND, or not. Maior que, menor que, né? Maior que igual que a gente usou, por exemplo, é maior que colado com igual, né? Não dá para botar meio que embaixo. O de comparação, para saber se uma coisa é igual a outra, é o igual igual, ó, que é diferente do igual simples. O igual simples é atribuir, pegue o valor que está na direita e guarde na variável da esquerda. Aqui não, ele vai perguntar, o lado esquerdo é igual ao direito? Aí ele vai devolver sim ou não, tá? Para definir uma função, né, igual a gente criava um bloquinho novo, o comandinho def, né? Aí você fala def, o nome da função que você quiser, por exemplo, somar, os valores, os parâmetros de entrada, né? X e Y. Aqui eu fiz um cálculo e fiz o return, né? Igual a gente fazia no bloquinho, devolvi. Na hora de chamar, você simplesmente dá o nome da função, né? Eu chamo a função somar, do 1 com 2, guardei o resultado em R, né, com atribuição, e print, imprimi o resultado, certo? Quem caiu? Isso aqui tem sido o Fernando, talvez, tá com problema de conexão. Acho que foi o Fernando. Não, o Fernando está aqui. Certo? Então, os dois exemplos que a gente fez seguinte foi o soma que a gente fez originalmente e depois o soma, né? Se a gente lembrar aqui dos bloquinhos, ó, a gente fez o Hello World, depois a gente fez o soma solto, né, sem estar dentro de uma função, e depois a gente fez o soma dentro de uma função. Vamos lá fazer esses dois caras. Estou aqui no meu aula 1, ó, vou adicionar um novo bloco de código. Está aqui, ó, novo bloco de código. Então eu quero fazer uma soma, é muito simples, ó, x, deixa eu botar minúsculo aqui, x igual a 1, né, ou seja, x recebe 1, né, o número 1 é atribuído a x, y recebe 2, z recebe x mais y, e print de z. Olha lá, o 3. Se eu quiser encapsular isso aqui dentro de uma função, eu faço def, o nome da minha função, como eu quiser, o somar, que recebe o parâmetro x, recebe o parâmetro y, dois pontos, para dizer, ó, começa, tudo aqui embaixo começa a função, quando você der enter, o cursor vai ficar alinhado um pouco para a direita, nota que está um pouquinho para a direita, não está encostado aqui, alinhado com D, tá vendo o que ele falou? Tudo que está alinhado à direita, indentado, é o que está interno à função, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó,
eu quero um R, sei lá, o S, sei lá, qualquer nome, que é a soma de x com y, fez essa soma, return S. Acabou. Declarei minha função. Em play, a função entrou, não fez nada porque a função só entrou na memória do computador. Eu preciso usar, né? Preciso executar. Para executar, eu fazia, por exemplo, né, em bloquinho R, é igual a soma, ou somar, no caso, né? Desculpa, somar de 1 com 2, né? Então, eu digo quais são os parâmetros para ele colocar aqui, fazer o cálculo e me devolver. Me devolveu, eu guardo em R. Guardei em R, eu quero print R de rato. Certo? O mesmo 3O, mas só que agora encapsulado, tá? Façam aí, por favor, isso soma. Me dê o que aí, quem for terminando, por favor, tá? Pedro, ok. Demais Pedro, Joões, Maria. Tudo facílimo. Próxima semana posso já puxar umas integrais pesadas aqui, os cálculos macroeconômicos aí do impacto do coronavírus direto aqui no Python. Pior que eu tenho isso aqui, deixa eu achar aqui. Eu tô olhando no meu Instagram, inclusive estou postando lá as coisas. Tá aqui, ó. Aqui, uns Python analisando dados do Covid. Tá aqui, ó, os dados do Covid. Aí montando aqui alguns gráficos, ó. Peguei todo mundo e joguei na mesma base de início da infecção, né? Então, isso aqui verde é a China, Estados Unidos está no ritmo pior do que a China, né? E aí vai, Brasil está aqui, ó, esse azulzinho. Então, esse cara roxo é Coreia do Sul, que rapidamente tomou ação e abaixou. O Brasil está passando esse momento, né? Nosso presidente falou ontem para fazer quarentena vertical, né? A gente está perdendo, está fazendo o contrário da Coreia. Em vez de fazer o contrário, quarentena, limpar a rua, né? Organizar tudo, estamos indo no caminho contrário, né? Então, o medo é a gente virar uma Espanha ou uma Itália. A Espanha está aqui, ó. De mortes aqui, ó. Itália já quase com o dobro de mortes do que a China. Espanha acabou de passar. Espanha acabou de passar
a China em mortes, e aí vai. Tem um outro que eu estou tentando fazer umas previsões aqui para São Paulo, podemos pegar um dia para conversar disso, tá? Tranquilo, seguimos aí, cadê? Foi todo mundo, né? Foi, né? E aí, seguindo aqui nossos slides, aí a gente fez o if e o for, né? Então, o if também é simples, de novo, a gente define a função aprovação, que recebe nota e frequência. O if, né, o se tem essa cara, né? Então, se a nota maior que igual a 7 e a frequência maior que igual a 0,75, return aprovado. Caso contrário, reprovado. Note que o if tem também esses dois pontos. Tudo que você vai dizer, ó, vou abrir um bloco, né, ou seja, dentro de uma definição de função pode ter várias instruções. Dentro de um if, né, se verdadeiro, poderia ter várias instruções. Para o Python saber qual é o bloco de instruções, onde começa o bloco, ele bota esses dois pontos, e aí tudo para dentro dos dois pontos fica indentado, né? Ele sabe que faz parte daquele bloco. Né? Declarou o if, a gente vai chamar o if aqui, aprovação. Tá? Vamos lá fazer. Então tá aqui, ó, definir função aprovação, que recebe nota e frequência, dois pontos para iniciar, ele andou para a direita, né? Aí, if, se a nota for maior que igual a 7, and, eu não lembro se o and é com maiúsculo ou não, acho que não, and, frequência maior que igual a 0,75, dois pontos aqui para abrir o bloco, andou para a direita de novo, tá vendo? Então, return aprovado. Enter, aí eu tenho que voltar, eu tenho que dar um backspace para alinhar com if para poder fazer o else. Ó. Else, dois pontos também, porque o else poderia ter várias instruções, abrir o bloco do else. Enter, ele está alinhadinho aqui, ó, tá vendo? Agora é return, reprovado. Fechou. O play não fez nada, porque só carregou na memória, só declarei. Um outro bloco aqui, agora a gente vai usar, né? Um R, sei lá, um aprove, sei lá, qualquer nome. É a aprovação de um cara que tirou 10 com frequência de 50 sobre 100, né? Ou 0,5, como você quiser. E depois print de aprove. Certo? Olha lá, esse cara reprovado. Se fosse um cara que tirou 8, né? E frequência de, sei lá, 80%, 90%, ele estaria aprovado. Tá bom? Façam aí, por favor, isso do aprovação. Boa, Pedro. Boa, João.
Boa, Pedro. O bloco é mais complicado que o Python. Pode ser. Porque, né? Ou seja, aqui existem duas dificuldades. Uma é qualquer linguagem de programação, né? Uma imagina que você quer estar aprendendo técnicas de negociação e você não sabe, por exemplo, francês, né? Então você tem que aprender duas coisas ao mesmo tempo. Você quer aprender a negociar em francês, você tem que aprender técnicas de negociação e aprender francês também, né? Então, a ideia do bloquinho, né? Você aprende o conceito de lógica primeiro, aprende negociação, aprende a negociar. Aí você sabe negociar em qualquer língua, em francês, em espanhol, em inglês, à medida que você aprender a falar a língua, né? Tá bom, né? 2 votos contra os bloquinhos, né? Eu inclusive, em algum e-mail, lá no início eu mandei uns bloquinhos que tem isso aqui, ó, do Frozen. Tem turmas que adoraram. Hora do código Frozen, é você dar comandinho. Até chegaram a ver o e-mail disso. Tinha do Frozen, tinha do Star Wars, tinha de sei lá o quê. Que você dá comandinhos. A Elsa, vocês não sabem os personagens do Frozen, eu sei, tá? Tem a filha de 10. Ela quer andar, dá o comando para ela andar para frente, girar para direita e andar para frente. Ó. Então eu quero que ela ande para frente, mesmo bloquinho, tá vendo? Gire para direita, 90 graus e ande para frente. E nosso playzinho aqui, ó. Bloquinhos, o pessoal jovem adora. Então vocês têm tá com um espírito mais já hardcore. Cadê? A Maria Eduarda fechou aqui o aprovação. Fernando. Fernando, Eduarda, como é que estão? Foi. Para a gente fechar, então, o último que a gente fez foi o laço, né? Que era o cara mais complicado. A parte boa é que a lista é bem fácil, ó. Então, normalmente a gente até então tinha uma variável e a gente jogava um valor numa única variável. Agora a gente pode jogar uma lista de valores, ó. Para ter uma lista, é esse colchete, né? E cada valorzinho separado por vírgula. Então, as notas, né? Os alunos que a gente tinha lá no bloquinho, então tá aqui, ó, notas e cada uma das notas. O soma começando em 0 e o laço, ele é assim, ó. A sintaxe para laço é o for, né? Ou seja, para cada i, dentro do intervalo começando em 0 até 10, de um em um passo. O único detalhe em Python é que em algumas linguagens assim, as posições de uma lista, ele conta a partir do índice 0. Então aqui é o 0, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Quer dizer, o primeiro é o 0, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o 10º cara é a posição 9. Né? Então você diz que quer ir de 0 até 10, porque o 10 é imediatamente antes do que viria depois. Então é de 0 até 10 para pegar o 0, 1, 2, 3 até o 9, tá? Pegar 10 caras e de um em um passo. E aí para você acessar alguma posição, né, aqui dentro, se pegar uma nota em particular, é isso aqui, ó, é o nome da lista do vetor, né? E você fala, eu quero a posição tal, eu quero a posição i. Aí ele pega um carinha desse em particular. E de novo, aquela mesma. Me manda print do teu, Maria Eduarda. Então, aquela mesma lógica que a gente fez no bloquinho, né? Então, a soma é igual à própria soma, mais a posição da nota corrente do laço. Isso aqui está repetindo, essa instrução aqui, ó, está repetindo 10 vezes, porque a gente mandou repetir. Depois que terminou tudo, a gente manda devolver a soma dividido por 10, né? Tá? Vamos fazendo aqui, ó. Então, de novo, então def, viu, Eduardo? Me manda por e-mail lá. Vou dar uma olhada aqui. Então, função média, média turma. Essa seria priori nada, porque eu já vou deixar tudo dentro dela. Então, tem lá o alunos, ou notas, como você quiser, tá? Alunos. E tinha lá as notas, né? 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. E depois meu soma começava em 0 e fiz meu laço aqui, ó, for i.
in range, no intervalo de 0 até 10, de 1 em uma posição. Também aqui tem 2 pontos, que vai começar um bloco, ó. Então tudo à direita aqui, ó, alinhado, é justamente os comandos que vão repetir no laço, os comandos que vão repetir 10 vezes. No caso é um comando só, que é o soma, é igual ao próprio soma, mais a nota, né, o alunos, né, vai chamar de alunos, de notas, tanto faz, na posição I. Sair aqui do laço, do backspace, né, quem tiver em Mac é delete, né, delete, ele volta para alinhar com fora aqui, e a gente faz return da soma dividido por 10, né, são 10 notas aqui, certo? Rodei, não acontece nada, primeiro porque eu digitei errado, e segundo, porque ele só guardou na memória. Eu não chamei, a gente não chamou ainda, né? Vamos chamar? Então, med recebe média turma, depois print do med, certo? Chegamos lá no mesmo resultado do bloquinho, certo? Deixa eu ver aqui se a Eduarda mandou aqui já. Ainda não. Tá? E aí eu vou botar uns 5 minutinhos aí pra gente, tá? Se precisar de mais tempo, tudo bem, só para ter uma referência de tempo. Acho que a Eduarda mandou aqui. O Eduardo, onde você escreveu imprimir seria print, né? É em inglês aí. E outro detalhe, ó, o teu mais ali que você botou, ó, seria o else, e ele precisaria estar alinhado aqui com if, tá? Mas tá aqui, ó, imprimir, ó, tá vendo? Aqui seria, oxe, que louco, algum esquema de correção. E o mais, né, seria else, e ele precisaria estar alinhado aqui com if. Retornar também. Seu computador realmente quer
Nossa, que estranho. Nossa, estranho. Talvez, se você abrir o navegador em modo anônimo, eu não sei se vai fazer diferença, né? Mas abrindo no modo anônimo, por exemplo, no Chrome, é assim, ó, New Incognito Window, né? Ele abre em versão escondida, assim, tá vendo? Aí acho que ele talvez não pegue as configurações da língua do teu computador, não sei, vale tentar isso, tá? E aí eu sigo aqui até por e-mail contigo, se for o caso. Estranho, eu nunca vi isso na minha vida, mesmo Gmail. Eu acho que eu tenho alguma conta Gmail minha que é português, eu nunca vi, não. É, pessoal, no mais, todo mundo conseguiu fechar aí? Conseguiram fechar esse média turma? Pedro foi, os Joões, todo mundo fechou. Pessoal, então era isso. Acho que super legal aí. Que bom aí que vocês seguiram interessados. Eu estou à disposição. Acho que vale a pena aí, né? Por mais que oficialmente, né, a gente não está seguindo o programa, né? Pô, nada melhor do que aproveitar esse tempo de quarentena, né? Então tá. Eu vou passar essa gravação no próprio Classroom. Tá? Os outros materiais, quem quiser se antecipar, pode se antecipar. Quem quiser praticar mais, fazer mais exercícios do bloco, pode fazer. Né? Na sequência, a gente vai pegar aqueles exercícios do bloco que a gente pulou e vamos fazer eles em Python, tá? Esteja à vontade para se adiantar. Se tiver dúvida, me passa por e-mail, tô às ordens, tá? Combinados aí, tranquilos? Todo mundo sussa, todo mundo se cuidando. Show de bola aí, João, os Pedros. Semana que vem estaremos aqui de novo nesse mesmo bate-canal aí, tá bom? Valeu, obrigado aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.